Muito bem, este é a Conexão Futura, ao vivo aqui no seu canal Futura, e também estamos lá na internet, no nosso site, futura.org.br. Está aí na sua tela para você acompanhar aí o nosso programa ao vivo, não só aqui na tela do Futura, mas também no seu computador, em qualquer parte do mundo pela web. Bom, e uma pesquisa recente mapeou as diferenças que existem na educação de meninos e meninas no Brasil. O levantamento ouviu mais de 1.700 meninas entre 6 e 14 anos em 5 regiões do país. Enquanto 81% das meninas arrumam sua própria cama, 77% lavam louça e 65% limpam a casa, apenas 12% em média dos seus irmãos aí, homens, arrumam a própria cama, lavam a própria roupa e limpam parte da casa. Outro dado é que 13% das meninas já trabalharam ou trabalham, o que mostra e revela uma violação de direitos conforme o que está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no programa de hoje, vamos conversar sobre a construção de gênero a partir dos hábitos que muitas vezes são perpetuados na família e nos ambientes de convívio, como a escola. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Télia Negrão, ela é coordenadora do coletivo Feminino Plural. Também conosco aqui no estúdio está a Samara Feitosa, que é técnica pedagógica do Instituto Não Violência. E logo mais a gente conversa também com a Célia Bonilha, ela é gerente técnica de empoderamento econômico e gênero da Plan Internacional Brasil, que fala com a gente direto de São Luís, no Maranhão. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente nas redes sociais. Você tem 2 canais diretos de comunicação conosco aqui. O primeiro deles é o Facebook, que eu mostro para você agora, está aí na sua tela, facebook.com/canal Futura Oficial. Você pode aí curtir, comentar, compartilhar esse post aqui, deixar registrada a sua questão. Também na internet, aproveite o nosso perfil no Twitter para marcar aí a sua dúvida, a sua questão, seu comentário com o perfil @canal Futura. Ou ainda, se você preferir o bom e velho telefone, você pode pegar e discar para a gente de qualquer parte do Brasil no 0 Operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, eu dou as boas-vindas às nossas entrevistadas. Télia, tudo bem com você? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Tudo bom? Tudo bom. Samara, bem-vinda ao Conexão. Obrigada pelo convite. Bom, obrigado a você por ter aceito o nosso convite, estar aqui para essa discussão tão importante. Eu quero começar já apresentando a pesquisa em números para você de casa acompanhar aí o nosso bate-papo antes de começar aqui a entrevista. Vamos lá, então. A pesquisa Por Ser Menina no Brasil, crescendo. Vamos lá, a pesquisa tem os dados aí que está na sua tela, então. Crescendo entre direitos e violências, ouviu 1.771 meninas entre 6 e 14 anos em 5 regiões do país. Esse levantamento aponta, então, que enquanto mais de 81% das meninas arrumam a própria cama, quase 77% lavam louça e 65% limpam a casa, entre os irmãos homens, esses resultados, como você está vendo aí na sua tela, ficam em torno de 12%, né? Ali até 11,6% dos meninos arrumam a própria cama, 12% dos meninos lavam louça e menos de 12% limpam a casa. Além disso, como eu disse no comecinho do programa, 31% de todas as meninas ouvidas informam que o tempo para brincar, que é um direito fundamental de todas as crianças, é insuficiente durante a semana. E também 13% dessas meninas já trabalharam ou trabalham, o que mostra essa violação de direitos que prevê lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero começar ouvindo a Télia, que está com a gente. Télia, você acompanha de perto essa questão, né? Principalmente em relação à infância. O que você consegue fazer de análise a partir desses dados? A gente sabe, de certa forma, né, que os hábitos, principalmente de divisão de tarefas em casa entre meninos e meninas, é muito diferente. Agora, em 2014, quase 2015, é muito diferente, né? O número de mais de 80% das meninas ajudando. Exatamente. E 12% dos meninos não. É muito não. grande a diferença. É muito grande a diferença, assim. Quando a gente está abordando as relações de gênero na sociedade e a gente está dizendo que as relações de gênero é uma divisão desigual de poder, nós estamos dizendo que também que o poder é tempo, o poder é informação, o poder é possibilidade de decidir pela sua vida, pelas suas possibilidades. E o que a gente vem observando, né,
tanto na nossa experiência cotidiana, numa organização não governamental que faz trabalho direto com mulheres e meninas, quanto pela literatura, os estudos feministas, etc., e nas estatísticas, é que, de fato, o processo de socialização, de formação da cultura na nossa sociedade, a partir da família, reforçada pela escola e pelas relações que se dão na vida pública, apesar dos avanços que nós podemos verificar das últimas gerações, mantém ainda uma profunda desigualdade entre homens e mulheres. Existem diversos elementos para atestar isso. Acho que a pesquisa, essa pesquisa, ela trouxe informações fundamentais que nós temos essa percepção no dia a dia. Mas, por exemplo, quando eu fiz minha pesquisa de mestrado, que trabalhou o acesso de homens e mulheres e de meninas e meninos às tecnologias da informação e comunicação, eu queria saber para que mulheres de todas as idades usavam as tecnologias da informação e da comunicação. Seja internet, as redes sociais. Exatamente. Eu fui nos telecentros das periferias de Porto Alegre. E eu não conseguia entrevistar as meninas antes das 5 da tarde. Por quê? Porque elas estavam em casa lavando a roupa, arrumando a casa, cuidando dos irmãos, fazendo a comida e lavando a louça do almoço. Enquanto isso, as lan houses estavam cheias de meninos. De meninos, exatamente. Então, isso foi um dado importante para refletir naquele momento, né? O quanto o acesso às tecnologias e à informação e a própria produção do conhecimento, que é você se apropriar da informação e transformar isso em algo útil para a sua vida, era muito mais difícil para as meninas do que para os meninos. Isso demonstra uma forte desigualdade. Samara, como é que isso acaba aparecendo ou não aparecendo no dia a dia, né? Porque é uma questão que está aí posta na pesquisa, mas não é uma questão que se discuta e mesmo dentro das famílias, né? Parece que muitas vezes se assume que o natural seria as mulheres fazerem tais tarefas e os homens não. Pois é, eu acho que, de uma maneira geral, eu tenho que dizer que o resultado da pesquisa numérico não me surpreendeu. Eu imaginava que... É um retrato do que a gente percebe no dia a dia. O que a gente vê, verifica no dia a dia. Mas o que me chama a atenção é a forma como isso é apresentado, né? Quando você fala assim, a cultura ela serve de reforço para a constituição de determinados papéis sociais e etc. Uma das coisas que mais me chama a atenção, a gente trabalha o tempo inteiro com formação de professores, trabalhando com educadores, e quando você vai trabalhar com esse tipo de coisa, é muito comum você ouvir a seguinte frase de professoras, pais, mães, que é: não, o meu filho ajuda em casa, né? Ou não, o meu marido ajuda em casa. E, gente, a questão não é ajudar, a questão é que a casa é de todo mundo. Então, todos deveriam fazer, né, as tarefas de casa. Vamos dividir os trabalhos de casa para todo mundo. Mas não, as tarefas são femininas. E quando os meninos são envolvidos, eles estão ajudando a você, que é uma mulher, a cumprir a sua tarefa. Então é porque eles são muito bondosos e etc, né? E a prática não é essa. A casa é para todo mundo vai usufruir desses serviços, então todo mundo tem que participar. No contraponto, você sempre ouve a seguinte questão, que é assim: não, eu ajudo no orçamento doméstico. Eu trabalho e ajudo no orçamento doméstico. Não, a sua renda compõe a renda da casa e você é responsável por uma parcela, né, das coisas que têm que ser pagas e gastas dentro de casa. Então, a ideia do ajuda, ela é sempre daquela meio que mascarada, né? Então, não é responsabilidade minha de verdade. Samara, é fundamental o que você está dizendo aqui, porque muitas vezes a gente acaba reproduzindo discursos, reproduzindo práticas, sem parar para analisar o que a gente está dizendo e o real significado daquilo. Então, importantíssima essa colocação. Eu quero chamar agora também para compor a nossa conversa a Célia Bonilha, que é gerente técnica de empoderamento econômico e gênero da Plan Internacional Brasil, que conversa com a gente direto de São Luís, no Maranhão. Vou colocar aqui a conexão da Célia para a gente ir na tela, pela internet. Célia, tudo bom com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar junto com vocês, mesmo que seja online, não foi possível estarmos aí.
Essa pesquisa para nós da Plan, ela é super importante. Essa é uma campanha que nós temos em 77 países ao redor do mundo. Conseguimos com isso, dia 11 de outubro, o Dia Internacional da Menina. E quando nós pensamos em fazer essa pesquisa e ouvir meninas, não mulher adulta, porque é muito fácil o adulto falar da criança sem lembrar realmente que se foi na sua infância. Então, nós queríamos ouvir as meninas para entendermos junto com ela e a partir delas quais eram as barreiras de gênero que elas identificavam, por que isso acontecia e quais as soluções que elas pensavam. Então, o uso do tempo das meninas, ele vem se perpetuando entre as gerações, e isso vem mantendo o ciclo de pobreza. A bisavó, a avó, a mãe. A educação, ela ajuda, ela é essencial, só que uma educação qualitativa. Como estava falando a nossa colega Samara, ninguém ajuda ninguém numa casa. Nós dividimos, nós somos família. Então, a família, cada uma faz sua parte. O orçamento doméstico, inclusive no Brasil, isso é muito forte, que a maioria das casas com menores até 18 anos são chefiadas por mulheres, e quase sempre mulheres sozinhas, segundo o IBGE. E aí onde está a fortaleza dessa mulher? Se ela, desde pequena, ela é tratada com esse estereótipo de gênero, onde a menina, 85% arruma tudo na sua casa, e essas meninas que têm irmãos do sexo masculino, só praticamente 11% deles o fazem. Quando uma menina de 6 anos, 13 anos, 14 anos tem que trabalhar, e remunerada, aí nós estamos falando também, ela vai trabalhar em quê? Como? E nós observamos que 27% dessas meninas que declararam que trabalhavam fora, remuneradas, são como empregadas domésticas. Então, aumentando muito mais e expondo muito mais essas meninas a toda espécie de violência. E é uma das principais, elas não conhecem seus direitos. A partir do momento que eu não conheço os meus direitos, eu não sei o que é violência também. Sem dúvida, Célia, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero aproveitar e já chamar o pessoal de casa para participar aqui do nosso bate-papo pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone nos contatos que vão aparecer aí na sua tela. Já começando aqui a agradecer ao Shelton Lima pelo Twitter. Obrigado, Shelton, pela participação, que fala aqui um comentário que resume um pouco o que estávamos falando, dizendo que o machismo nosso de cada dia é uma vergonha, na opinião do Shelton aqui. Sem dúvida, o que acaba aparecendo aqui, que a Célia também apontou, Télia, essa questão de que vai perpetuando de avó para mãe, da mãe para filha, da filha para neta, e assim, infelizmente, as novas gerações acabam reproduzindo esse tipo de comportamento. As desigualdades, elas são transmitidas geracionalmente, se a sociedade e os governos não criam estratégias fortes para quebrar esse ciclo. Então, que tipo de estratégia, por exemplo, o poder público poderia exercer? A gente sabe que a questão do comportamento, ou mesmo do machismo, ou dessas divisões supostamente de tarefas entre homens e mulheres são reproduzidas. Qual o papel do poder público? A introdução, de uma forma muito séria e decidida, do tema dos direitos humanos, relações de gênero e violência contra mulheres e meninas na educação formal. Essa seria uma medida fundamental. Agora, eu quero lembrar que o Congresso, os deputados do nosso país, reprovaram, excluíram a introdução da temática de relações de gênero do Plano Nacional de Educação. Então, é preciso que a gente constate essas questões, mas que a gente também tome medidas severas em relação a isso. O Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação à Mulher das Nações Unidas, eu sou relatora da sociedade civil junto a esse comitê. Esse comitê elege periodicamente grandes temas com os quais se preocupar. O tema de preocupação do próximo ciclo é educação de mulheres e de meninas. É uma das prioridades da ONU para o próximo século, né? Educação das meninas e igualdade de gêneros. E que hoje, no nosso caso no Brasil, não se trata tanto de uma questão de acesso, mas de qualidade. Quer dizer, nós temos poucas meninas hoje fora da escola, mesmo que tivesse seria muito, mas numericamente temos poucas. Mas a qualidade dessa educação deixa muito a desejar, porque a nossa escola também ela é reprodutora dos estereótipos, das discriminações, das desigualdades, ela divide meninos e meninas, ela reproduz a ideia do cor-de-rosa e do azul, ou seja, ela estabelece ainda padrões rígidos de gênero. E isso tem que ser rompido como uma política pública. Enquanto nós não fizermos isso como uma ação
de governo e de sociedade, nós vamos continuar reproduzindo esse mesmo padrão. Samara, essa questão que a Télia aponta, muitas vezes as próprias educadoras, a grande maioria, a gente sabe dos educadores no Brasil que trabalham com educação infantil, ensino fundamental, são mulheres, sim, acabam também reproduzindo essa questão, claro, porque mesmo na formação delas não foram questionadas em relação a isso. Não, quando a Télia fala sobre a necessidade de uma política pública focada na educação para a igualdade de gênero, eu não tenho como discordar, porque quem trabalha com os professores na escola percebe que esse é um tema que sempre angustia muito. E a sensação que as professoras têm, de uma maneira geral, quando você começa a falar sobre esse tema, elas começam, tipo, não, professora, hoje as coisas estão mudadas, as coisas estão diferentes. Uhum. Mas à medida que você vai trabalhando com ela, você vai vendo que não, né? Que os padrões continuam se repetindo, existem atividades que são feitas para meninos, atividades que são feitas para meninas. Isso mesmo em sala de aula, no dia a dia, no cotidiano. É muito corriqueiro, né, das professoras corrigirem os seus alunos dizendo assim, isso não é comportamento de menina. Né? Então, é claro que a gente precisa de uma medida pública que preze por uma educação que consiga proporcionar uma igualdade de gênero, mas a gente tem que dar uma olhada para esses educadores também e não jogar a bomba na mão deles sem que eles tenham algum... Sem um suporte também para essa discussão ser levada adiante. Porque é muito difícil, né? Muito bom, quero voltar a chamar a Célia, que conversa com a gente lá de São Luís. Célia, eu quero saber de que forma o levantamento revela aí as diferenças na questão das atividades domésticas pelo país. Há muita diferença de acordo com cada região pesquisada? Olha, infelizmente não é muito grande, mas é marcante. Por exemplo, se você falar do trabalho doméstico, nós temos o Pará como liderança, né? Depois vem o Maranhão, quer dizer, o Nordeste. Mas quando você fala do trabalho infantil, isso dentro de casa, o intrafamiliar. Se você falar no extrafamiliar, São Paulo ganha. Então, nós descobrimos nessa pesquisa e referendou que não é só o Norte e Nordeste que tem problema, é todo o país, porque o Sul e o Sudeste não está melhor. E mesmo em regiões supostamente mais desenvolvidas economicamente, também tem o mesmo problema apresentado no Norte e no Nordeste do país. Porque, como a gente falou, educação formal e não formal. Nós temos estatísticas que o Brasil numericamente está perfeito as meninas na escola. Mas, inclusive, essa pesquisa ouviu quilombolas. Nós fizemos o recorte das afrodescendentes nos quilombos, porque a desigualdade de gênero afeta muito mais a elas do que as outras meninas. E isso na pesquisa também ficou claro. A que se deve isso, Célia? Ao que se deve isso, primeiro, o estereótipo da menina rural. Segundo, nós somos um país racista. Nós temos, Fernando Henrique já havia reconhecido isso, o estereótipo da mulher negra e pobre e menina, e ainda se a orientação sexual dela for outra, da padronizada como normal, ainda pior ainda. E aí a gente foi ver isso nas escolas, as meninas gostam de estudar, elas adoram estudar, elas têm medo de ir para a escola. Quase 40% falou que não é seguro ir para a escola, porque o caminho para a escola não é seguro por fato de ser meninas. E aí, na escola, as meninas não são tratadas iguais aos meninos, são cobrados delas comportamento como elas têm que ser ao ser perfeito, e os meninos têm que ser o imperfeito. E a professora e o professor reproduz isso. Eles têm material bom do MEC? Tem sim, que eu já vi e trabalho com eles. Mas não adianta você dar um instrumento se você não capacitar e não preparar essas pessoas para trabalhar com ele. E como falou a Samara e a outra colega, a gente não pode cobrar de um professor ou de uma professora uma coisa que está culturalmente arraigado dentro deles, sem dar esse momento, essa preparação para que eles trabalhem com as meninas. Aqui no Maranhão, a gente trabalha na Ilha de São Luís com as secretarias de educação, já trabalhando no currículo desses professores e preparando esses professores para isso. É uma jornada árdua, porque você enfrentar seus próprios preceitos e preconceitos não é fácil, e admitir que você tem que desconstruir aquele conceito e construir outro é mais difícil, principalmente quando a gente chega nas secretarias de educação e fala assim, não, mas as meninas estão frequentando a escola. E aí, na pesquisa, mostram que elas faltam muito, porque tem que tomar conta da casa, tem que arrumar a casa, tem que fazer comida, tem que cuidar do irmão. A gente tem, dentro das leis curriculares, parâmetros curriculares, que a gente tem que ter, inclusive a lei nacional, a lei
11.525 de 2007, o Estatuto da Criança e do Adolescente na escola como aula. Isso não acontece. Raramente acontece. E quase 90% das meninas do Brasil desconhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma questão que a gente tem que continuar acompanhando para promover, primeiramente, que as pessoas conheçam e reconheçam os seus direitos, para que isso seja amplamente divulgado e essa discussão seja aí perpetuada entre as gerações dos educadores e os alunos principalmente. A gente está encaminhando já aqui para o finzinho do programa, então quero agradecer muito a Célia Bonilha por ter conversado conosco aqui no Conexão Futura de hoje. Que a gente tem conclusões e recomendações na pesquisa e que vai propondo soluções para que todos trabalhemos juntos. Eu vou mostrar o site da Plan para o pessoal de casa poder também buscar essas informações. Você pode acessar aí, vamos lá, Plan Internacional, na sua tela. Plan Internacional, está aí para você de casa, ter na íntegra essa pesquisa e poder ter acesso a essas informações, entrar em contato aí com essa ONG que tem promovido essa discussão e essa pesquisa tão importante para a nossa educação. Célia, obrigado, um abraço para você. É um prazer, um abraço a todos. Deixa eu aproveitar aqui e registrar também as participações do Yuri Anjos pelo Facebook. O Yuri conta que gosta muito de lavar roupa, de varrer, mas diz aqui que basta mandar ele lavar louça para ele ficar louco. E aí ele fala aqui que na hora de discutir as tarefas de casa, que sabe aí conversar com as crianças, ver qual tarefa a criança gosta mais. Pode ser uma tática também, né? Desde que essa questão seja apresentada em casa, para que todos compartilhem. Se cada um escolher a tarefa que gosta mais, pode ser um caminho também. Pode. Já o Wesley Santos pelo Twitter conta que na casa dele não tem irmãs, mas sim 2 irmãos que são muito bagunceiros, que não ajudam nas atividades e que Wesley briga muito com os irmãos por conta disso. Isso aí não é brigar, mas é conversar e convencê-los e mostrar a eles a importância, né, de que todos façam um pouco para que ninguém fique sobrecarregado. A casa de todo mundo, né? A casa de todos. Aproveitar que, já que estamos falando em redes sociais e na internet, tem outros sites que eu quero mostrar para você de casa. Esse site que vai aparecer aí para você, monitoramento cedal.com.br, da seção permanente, que é o consórcio de redes e organizações da sociedade civil, projeto de monitoramento para você acompanhar mais discussões em relação à igualdade de gêneros. Também pela internet você tem como opção o site do nãoviolência.org.br, representado aqui no estúdio pela Samara Feitosa. E também outro site que eu vou mostrar para você, que é o do Coletivo Feminino Plural, para você de casa conseguir... Gostou, Télia? Estou divulgando aí as redes para o pessoal entrar em contato com você e que essa discussão seja levada adiante, hein? O nosso tempo já está quase chegando. Eu quero ouvir de vocês 2 dicas que a gente possa aí promover quem está em casa, seja educador, seja pai, seja mãe, quem puder aí levar essa discussão adiante. Como é que a gente tenta desconstruir um pouco essa ideia pré-fixada que muitas pessoas têm sobre divisão de tarefas, por exemplo? Eu penso que nós precisamos promover o protagonismo das meninas e dos meninos, mas em especial das meninas, e ter estratégias para empoderamento. O Coletivo Feminino Plural desenvolve um projeto que se chama Escola Lilás de Direitos Humanos, que desperta nas meninas o desejo de crescimento, fortalecimento, participação, cidadania, amor próprio. Me parece que essa é uma grande contribuição. Você veja, nós fomos 3 organizações da sociedade civil hoje aqui no programa e as 3 trabalhando. É preciso que todo mundo trabalhe. Legal. Tamara? Eu não sei, de maneira geral, você fala, eu paro para pensar, mas eu acho que um dos caminhos, que não é tão simples, mas um dos caminhos é começar a pensar que esses papéis sociais são construções sociais, portanto, tem história e, portanto, podem, se chegaram aonde estão, eles podem ser mudados. A história pode ser reescrita. A gente pode mudar. Como a Télia disse no começo, não há como negar que nós caminhamos bastante, né? Mas que ainda tem muito para caminhar. Né? Sem dúvida. Infelizmente o nosso tempo aqui acabou. A gente espera ter provocado você de casa a refletir um pouco sobre essas questões. Então, Télia e Samara, muito obrigado pela presença comigo aqui no estúdio hoje no Conexão Futura. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Nas representações, 00:30 e 7h30 da manhã. Ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.